Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre o Evangelho de Marcos. Hoje vamos olhar Marcos capítulo 14, que fala quando Jesus foi levado e julgado. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Que lições podemos tirar de Marcos capítulo 14? Lá, na última semana de Jesus, nós vemos uma mulher praticando uma boa ação. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, esse perfume equivaleria a 300 denários. Um denário, trabalho de um dia. É como se aquela mulher tivesse trabalhado praticamente quase um ano inteiro. Reservou um valor e comprou um caro perfume para ungir Jesus. Essa boa ação dessa mulher, que foi elogiada por Jesus, está em contraste com uma boa ocasião que Judas procurava para trair Jesus em busca de dinheiro. E Judas, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro. Alimentara um mau espírito de avareza até que se lhe tornara um motivo dominante na vida. Amava o grande mestre e anelava estar com ele. O Salvador não repelira Judas. Dera-lhe lugar entre os 12. Confiou-lhe a obra de evangelista. Dotou-o de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Percebe? Judas tem muitos privilégios, muita bênção, mas está deixando sua mente, seu coração se desviar para o dinheiro. Jesus já havia alertado sobre isso no Sermão do Monte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, as riquezas podem ocupar o lugar de Deus. Esse é o caminho errado e o caminho que, infelizmente, Judas escolheu. Eles então se reuniram naquela última semana para celebrar a Páscoa. A orientação da Páscoa está em Êxodo 12. No verso 27, lemos assim: Respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, Páscoa lembra libertação. O primogênito foi liberto da morte e um cordeiro morreu no seu lugar. O cordeiro pascual. Eles se reuniram para relembrar essa libertação e Jesus agora vai instituir a Santa Ceia, que não deixa de ser uma lembrança sobre a libertação da culpa do pecado e do preço que nós devemos pagar pelo pecado, que é a morte. Jesus morreria como substituto em nosso lugar. O pão é utilizado para lembrar o corpo de Cristo. O suco de uva é usado para lembrar o sangue de Jesus que foi derramado em prol de cada um de nós. Percebe? As duas cerimônias lembram libertação. Jesus ali, diante daquele momento, ele lembra que entre eles há um traidor e alguém que vai negá-lo. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Também havia alguém que iria negá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Um aviso, um alerta para Judas e para Pedro. Saíram dali, cantaram um hino, saíram dali e foram em direção ao Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras existia um jardim. Jesus costumava ir a esse jardim para orar. Mas, ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso.
Ao chegar ao jardim, os discípulos, ansiosos, procuraram o lugar habitual do retiro do Mestre, para que ele pudesse descansar. Como substituto e refém do pecador, estava Cristo sofrendo sob a justiça divina. Como substituto dos pecadores, ele estava sofrendo a justiça divina. Mas Deus sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas, quando, em silenciosa dor, observavam o Pai retirando de seu bem-amado Filho os raios de luz, amor e glória. Se nós pudéssemos ver isso, nós melhor compreenderíamos quão ofensivo é aos seus olhos o pecado. O pecado é tão grave que está levando à morte o Filho de Deus. Era então de manhã bem cedo, ainda muito escuro. Com toda aquela situação do aprisionamento de Jesus, dele ser levado aos líderes religiosos, demorou a noite toda. Já era de manhã bem cedo, ainda escuro, à luz de tochas e lanternas. O armado bando, com o prisioneiro, Jesus, pôs-se a caminho para o palácio do sumo sacerdote. Essa era a vestimenta do sumo sacerdote no trabalho diário e no dia da expiação. Aquele que deveria ser representante de Deus diante dos homens está agora sendo usado como inimigo de Jesus. Ele faz alguns questionamentos a Jesus e Jesus permanece em silêncio. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus agora está sendo julgado de maneira injusta por aquele que deveria ser o representante do próprio Deus diante dos homens. Diante de toda essa cena, alguém acompanhava ali meio à distância. O nome dele? Pedro. O que Pedro havia dito a Jesus lá na Santa Ceia? Ainda que todos se escandalizassem, eu jamais. Ele havia dito mais. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas diante das cenas posteriores à Santa Ceia, qual foi a reação de Pedro? Não o conheço, nem compreendo o que dizes. Mas ele outra vez o negou. Não conheço esse homem, de quem falais. A profecia de Jesus, infelizmente, se cumpriu na vida de Pedro. Ele negou a Jesus 3 vezes. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro, e o penetrante canto do galo lhe ressoava ainda no ouvido. Em meio a todo aquele cenário, o Salvador voltou-se dos seus severos juízes, olhando em cheio ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre. Naquele suave semblante leu ele profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali. Naquele momento, os olhares se cruzaram, e Jesus viu Pedro, e Pedro viu em Jesus, ali, piedade, mas também tristeza. O alerta que Jesus deixou aos discípulos, que também se aplica a nós, está em Marcos 14, verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que eu e você vigiemos e oremos. Em nome de Jesus. Amém.